Pra comemorar o aniversário do Wang. Fiz coxinha, fiz mais, mas eu coloquei aqui só 4. Aí uns brigadeirinhos. E o bolinho eu comprei. Comprei um bolinho pequeno, aí coloquei essas velhinhas. Ficou bem bonitinho, né? Eu não sei se eu coloco mais uns coração aqui nas coxinhas. Vou pensar. Mas ficou bonitinho, né, gente? O que vocês acharam? Parabéns! Para. Como? Cansado. Oi. Oh, parabéns. Red pants. How do I prepare to you? Amorô. I have some more. Wait. Oh não. Papai sou eu. Tava dormindo ela. Amor. Oh. 네. 진짜? 네. 사실 물어보려고 했어요. 하지만 예상은 못했어. I didn't expect. I just try ask you this question. 진짜. 우리 다이소 가서 이거 샀어요? 진짜? 네. 지금 치킨 스킨. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês algumas coisas que aconteceram nos últimos meses. Quando vocês verem esse vídeo, eu já vou estar no Brasil, né? Porque eu prefiro assim, sabe? Porque é uma notícia muito difícil de dar. E assim, como minha família assiste, principalmente minha mãe assiste os vídeos, eu quero primeiro contar. Tu já tirou, mulher, isso aí. Deixa isso aqui, mulher. Deixa pra tu ficar bonita. Então, gente, eu quero primeiro contar ela. E contar ela pessoalmente. E depois ela vê o vídeo, né? Mas então, no começo desse vídeo eu vou deixar aí pra vocês o dia que eu revelei, né, pro meu marido que eu tava grávida do segundo bebê, né? Era aniversário dele. Tanto que eu não postei esse vídeo porque no aniversário dele eu fiz, né, uma comemoração. Não tem jeito. Mulher, eu tô falando um assunto sério. Ai, gente. No aniversário dele eu fiz uma comemoração e eu pensava em postar quando eu fosse falar pra todo mundo, né? Contar aqui no canal. Porque eu sempre espero uns meses pra poder contar. Pelo menos uns 3 meses, né? Que é o tempo ali pra... Nesses primeiros 3 meses é muito arriscado você perder o bebê, né? Que foi o que aconteceu comigo. Mas, então por isso que eu espero pra contar. Geralmente eu espero pra contar pra todo mundo. Só que nessa segunda gravidez, nem passou pela minha cabeça que eu poderia perder meu bebê. E aí eu contei pra algumas pessoas, pra minha mãe. Não pra muita gente, mas eu contei pra algumas pessoas. E aí, então, contei pro meu marido no dia do aniversário dele, né? Vocês já viram aí o vídeo. Era pra ser um vídeo muito legal, muito feliz. Mas, infelizmente, aconteceu dessa forma, né? E já faz umas semanas, 2 ou 3 semanas, que eu fiz o procedimento pra retirar, né? Porque, no meu caso... Eu vou contar pra vocês do início, vamos lá. Porque, gente, é complicado. Não sou muito boa assim contando as coisas, sabe? Eu me enrolo, mas tudo bem, vamos lá. O que aconteceu? Por volta de setembro, quando a Ana tinha 7 meses, eu fiquei grávida. Quem acompanha aqui o canal vai lembrar que eu passei um tempo sem postar e tal. Porque assim, gente... Eu ainda nem tinha descoberto que tava grávida, mas a gente já começa a sentir as coisas, sabe? E eu tenho muita influência
emocional dos hormônios, sabe? Então eu já não queria fazer nada. Não queria fazer nada, não queria gravar, não queria postar. Gravar e postar, eu só fazia o básico, gente. Só fazia o básico. E eu ainda não tinha descoberto, eu não sabia ainda que eu tava grávida. Mas eu só tava fazendo o que era essencial, ou seja, cuidar da Ana e fazer comida, basicamente. Aí depois, em outubro, eu fui grávida em setembro, mas eu descobri em outubro. Em outubro, eu descobri, né, que eu tava grávida. Eu tava com... Logo no começo de outubro eu descobri. Eu tava com 4 semanas quando eu descobri. Eu sempre descubro muito rápido, porque como o meu período é bem certinho, aí eu descubro muito rápido. Aí eu descobri com 4 semanas, aí eu fui no médico, né? Eu sabia que com 4 semanas é muito pequeno, não dá nem pra ouvir o coração, não dá nada, só que... Meu coração, sim. Só que o que acontece? A gente precisava da confirmação da gravidez. Por isso que eu fui no médico. E aqui não faz exame de sangue, né? Só faz ultrassom pra confirmar a gravidez. Não faz o exame de sangue. E aí, a médica... Deixa eu procurar aqui a ultrassom, a primeira. Essa foi a primeira... Eu não sei, peraí, calma, gente. Deixa eu ver aqui a data. Pelas minhas contas, eu tinha sido em setembro, mas foi em agosto. Foi em agosto, ó. Foi em agosto que eu fiz o primeiro exame, ó. Dá pra ver? Só o saco gestacional, basicamente. Mas a médica confirmou a gravidez. E aí, tudo bem, né? Estava bem. Eu não sinto muito enjoo, né? Pelo menos da Ana eu não senti tanto assim. E não fico vomitando também. Tava indo tudo bem, tudo tranquilo. Nem passou pela minha cabeça que tivesse algum problema. Porém, 2 semanas depois eu já tava assim, sentindo muito enjoo. Tava enjoando até cheiro, sabe? Que da Ana eu não enjoei cheiro nenhum. Na verdade, da Ana eu não enjoei nada. Eu só ficava enjoada assim, com indigestão. Mas dessa vez eu fiquei bem enjoada, bem assim, agoniada, bem coisada. Mas eu achava que era normal, porque... E né? Normal, eu acho. Porque assim, não tinha nada muito diferente de uma gravidez normal, sabe? Não tinha. Eu não sentia dor, não sentia sangramento, não tive sangramento, tive dor, não tive nada. Nada assim, nada que, tipo assim, eu pudesse sequer sonhar que o bebê tava com algum problema. Nem imaginei, nem passou pela minha cabeça. Mas, com 6 semanas, eu voltei no médico, porque eu queria remédio, sabe? Pra indigestão, pra enjoo, porque eu precisava cuidar da Ana e é muito difícil você tá sempre enjoada, né? É complicado. Então, eu queria remédio pra amenizar isso, né? E aí, fui no médico. E ele fez outro ultrassom. E aí, ó, tava assim, ó, desse tamanho, já tinha crescido. Tá vendo? Que é assim, essa bolinha. Nosso bebezinho. Tinha crescido já. Só que eu tava com 6 semanas. Tava com 6 semanas e com 6 semanas ainda não dá pra ouvir o coração. E é normal, né? Geralmente é com 7, 8 semanas que dá. Até aí eu tava assim, tranquila. Ainda não tinha, né, nem passado pela minha cabeça qualquer tipo de problema. A gente já tava escolhendo o nome, a gente já tem até nome, gente. Vou até colocar aqui o nomezinho que a gente tinha escolhido. Se fosse menina, a gente tava em dúvida entre 2 nomes. Mas tava mais certo o nome pra menina do que pra menino. Pra menina a gente também tinha uma ideiazinha de um nome, mas não era certeza. Mas, quando eu fiz 10 semanas, eu voltei no médico. Não, 9 semanas. Voltei no médico, ele nem me deu foto dessa vez. Essa aqui eu fui com 9 semanas. 9 para 10 semanas, 9 semanas e alguns dias. Eu voltei no médico. E aí, obrigatoriamente, tinha que ouvir o coração, né? Porque já tava com 9 semanas. Nessa vez que eu fui até sozinha. Só eu e a Ana, mas aí o Angui chegou no final da consulta e falou com o médico também. Dessa vez o médico não me deu... Dessa vez o médico não me deu foto. Foi quando ele viu que não tinha batimento cardíaco. Não tinha. Com 9 semanas já não tinha batimento cardíaco. E o bebê tava lá ainda, só que não tinha evoluído, sabe? Não estava evoluindo, não tinha batimento cardíaco.
No primeiro momento, todos os médicos que me atenderam foram muito gentis. Eu fui em outro hospital, não foi no mesmo hospital que eu tive a Ana. E eu consultei com alguns médicos, porque eu ia decidir ainda qual seria o médico, né, que ia me acompanhar. Aí eu tava testando, literalmente. Mas todos os médicos que me atenderam foram muito bons. Eu gostei bastante. Todos muito melhores do que o que me atendeu no outro hospital. Sendo que, assim, no outro hospital os médicos também não eram ruins. Eu tive problema mais com as enfermeiras. Mas, enfim, continuando aqui a história pra vocês. Nesse primeiro momento, o médico... No primeiro momento, eu pensei que eu tava doente. Eu tô sentindo todos esses sintomas. E não é um bebê, então eu tô doente. Só que aí ele explicou que era um bebê, né? Eu tava grávida, mas que o bebê não tava se desenvolvendo. E aí, assim, de início ele não falou de muita coisa, assim. Também eu tava muito em estado de choque, sabe? Assim, eu já não entendo, né? Esse médico em específico, ele não falava um inglês muito fluente, mas ele falava inglês também, é mais ou menos assim. Então não faz muita diferença, né? Porque eu também não entendo inglês muito bem. E naquela hora ali eu não tava entendendo era nada já. Eu já fiquei em estado de choque quando ele não ouviu, quando eu não escutei o coração do bebê, eu já fiquei assim, ó, em outro planeta já. E aí ele pegou e falou pra eu voltar uma semana depois, né? Uma semana depois. Na verdade, ele explicou pro meu marido, né? Ele já sabia que eu ia precisar fazer o procedimento pra retirar e tal, que o bebê tava sem vida. Mas, de início, ele não falou isso pra mim. Ele só pediu pra eu voltar uma semana depois. Eu sabia que é impossível, né? Com 9 semanas, ele já não tinha batimento cardíaco. Então, 10 semanas ele também não ia ter, porque já era pra ter o batimento cardíaco. Mas mesmo assim, eu fiquei, meu Deus... Eu ainda tinha esperança. Até o último momento eu tinha esperança, gente. Tinha esperança mesmo. Aí a gente passou mais uma semana. E essa foi a semana que realmente a gente sentiu tudo que estava acontecendo, né? E foi muito difícil pra mim. Quem acompanha o canal deve ter percebido. A frequência dos vídeos diminuiu também. Eu não tinha muita vontade de gravar nada. Os vídeos que saía, gente, era porque o Angui, ele ficava, grava um pouquinho e tal, mas eu mesmo não queria fazer nada. Eu não tinha vontade de fazer nada. E aí, com 10 semanas, a gente foi lá. E eu juro pra vocês, eu ainda tinha esperança. Quando eu sentei lá pro médico, né, eu pedi pra ele ver, né, se ainda tinha batimento. Se ainda tinha não, né, porque nunca chegou a ter, né. Se realmente o diagnóstico anterior tava certo, né. E aí ele fez, né. Ele fez a medição, ó. O meu útero tava aumentando de tamanho, tá vendo? Aqui, essa parte preta aqui é útero, né? Mas o bebê não tava. Ele mediu, não sei se ele mediu o tamanho do bebê, 2,9. Tava quase o mesmo tamanho o bebê. Não. É o útero que ele mediu, foi o útero, não foi o bebê. O útero estava aumentando, mas o bebê não estava mais crescendo. E não tinha batimento cardíaco. E aí, foi esse médico, então, que ele falou, né, que eu precisava... Isso eu já tava quase com 11 semanas, gente. E o bebê parou de crescer. Pela ultrassom aqui, pela ultrassom, o bebê estaria com 7 semanas. Ou seja, com 7 semanas ele parou de se desenvolver. Mas, a contar pela último período, né? Meu último período, eu tava com quase 11 semanas já. E aí, o médico falou que... Aí ele explicou, né? Que eu precisava retirar. Ele me explicou, ele fez a A1000, né? Que é uma aspiração lá, não sei o que e tal. Não sei explicar muito bem não, gente. Mas, ele tira por aspiração. E o procedimento aqui na Coreia, não sei como é no Brasil, mas aqui na Coreia, eles te dão sedativo. Eles dão sedativo, quando você acorda você já tá terminado, né? Já tem terminado tudo, você não vê nada, nem sente nada. Eu, pelo menos, não senti nada. Só depois, assim, que eu senti um pouquinho de dor, mas aí daí já... Algumas horinhas depois já tava bem. E acho que a pior coisa foi... A pior coisa é que a gente passa 6 horas de observação e não pode comer nada. E eu fiquei sozinha, né? Porque o Angui ficou com a Ana. E dessa vez eu fiquei... Dessa vez eu fiquei em um quarto... não foi um quarto único, né? Fiquei num quarto...
Porque acho que eles dão preferência para as mulheres que tiveram filho, né? Ficar em quarto... Como é que posso dizer? Sozinha, né? Sozinha no quarto. E aí não tinha vaga. E tá bem, tudo bem também. Eu fiquei num quarto que era pra 6 pessoas, mas só tinha eu e mais uma. Eu não gravei, gente, lá, porque... Ah, gente, tava a fim de gravar, não, assim. Tava muito legal, não. E eu tava com muita fome também, depois que tinha passado, né? Ai, mulher. Para de puxar no cabelo, por favor. Depois que já tinha passado tudo, eu tava com bastante fome. Eu só conseguia pensar nisso naquele momento. E sim, assim, você vai dizer, ah, você acabou de perder o bebê e estava pensando só em fome. Mas é porque... gente, as coisas elas acontecem como elas têm que acontecer, sabe? Claro que a gente vai procurar, né, se cuidar mais pra ver, entender o que foi que aconteceu, pra não perder outro bebê. Deus me livre de perder, de acontecer isso de novo. E assim, nosso bebezinho, já, como eu disse a vocês, ele já tinha até nome, né? Ou ela. A gente achava que ia ser menina, então a gente tava pensando mais em nome de menina. Mas, eu lembro, quando, na primeira consulta que o médico falou que o bebê não, tava sem batimento cardíaco, a única coisa que eu pensei, assim, de início, foi no versículo de Jó, né? Que quando Jó perde tudo ali, aí ele fala, no finalzinho ali do primeiro capítulo de Jó, ele fala, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E é exatamente isso, né? A gente não sabe por que acontece, os cristãos também sofrem, né? Também passa por muitos... Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente está sujeito aos mesmos sofrimentos do crente e do não crente, e né? O que crê em Deus e o que não crê em Deus. E também da passagem de Ruth, mas não de uma passagem de Ruth, né? Quando ela faz ali a declaração de conversão. Não porque aquele momento tivesse tão ligado a isso, mas como eu falei pra vocês, a gente já tinha escolhido o nome e estava entre 2 nomes. E um dos nomes era Ruth. E aí eu lembrei dessa passagem de Ruth, porque eu escolhi o nome Ruth por causa dessa passagem. E aí Deus levou, eu não sei se era menina, né? A gente perdeu o bebê da 6ª pra 7ª semana, então não sabia se era menino, se era menina. Geralmente essas perdas, mesmo no início, eles falam que é por conta de má formação, mutação genética, e impede a vida, né? E aí a natureza, né? Deus já levou nosso bebê. Mas é isso, gente, assim, claro que eu sofri e sofro. Guardei aqui, vou guardar essas fotinhas dele, do bebê, né? Que eu não sei se era menino ou menina. Aqui o exame que a gente fez, né? Eu fico muito emocionada quando eu faço o exame e ele dá positivo. Nossa, é muito bom, é muito legal. Mas esse nosso bebê virou um anjinho, muito precoce. Mas Deus sabe de todas as coisas e nós... eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas nós queremos ter outros filhos. Eu, por mim, teria vários. Teve um comentário que disse assim, você vai fazer um time de futebol? E eu, nossa, que legal, seria ótimo, né? 11 bebês, ia gostar. Mas não, gente, não vamos ter tantos filhos assim, mas vamos ter pelo menos mais um, se Deus assim nos permitir, né? Que então seriam 3, né? Um virou um anjinho, mas o terceiro, se Deus nos abençoar com mais um, ficaremos muito felizes, assim como ficamos muito felizes quando descobrimos essa gravidez, apesar da gente não estar tentando. Mas é isso, gente. Espero que em breve eu possa estar compartilhando com vocês uma notícia mais feliz, né? Gente, meu Deus. Eu vou arrancar meus cabelos. Tá, tchau, pessoal. Tá, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal, eu quero brincar. Minha mãe não deixa eu brincar, tô presa. Bora brincar, bora? Bora brincar aqui no chão? Então é isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo.